Significa que tem duas de você ou duas de mim? E esse é o assunto do nosso bate-papo de agora, aqui no estúdio. Tô recebendo o pediatra Marcelo Reipscheid, tudo bem? Tudo bem, gente. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, é um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. As gêmeas Cris e Lu, claro, vou falar o nome completo das duas, Cristiane Nogueira de Almeida e também a Luciane Nogueira de Almeida Cabral. Elas são gêmeas univitelinas, como o rostinho delas já mostra, né? Bem-vindas, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Tudo jóia. Tô recebendo aqui ao meu lado também a Gemina Pompeu, que é gêmea bivitelina. Tudo bem? Tudo bem. A irmã não veio, né? Não, ela mora no exterior. Mas a gente tem fotinho dela aqui pra mostrar também, né? Tá sim, certo. tem. E também a Joana Angélica Nogueira de Almeida, que é mãe das gêmeas que estão aqui no estúdio para este bate-papo. Aliás, eu já comecei me surpreendendo logo de cara com esse VT que a gente apresentou com o setlist. Vários dos gêmeos ali eu não sabia que tinham um irmão, muitas vezes bivitelino no caso, mas que impressionante. O Ashton Kutcher tem irmão gêmeo, que bacana. A Gisele Bündchen, né? Muita gente já sabe, né? Tem mais gêmeo do que a gente imagina, que a gente não conhece, mas tem muito gêmeo no mundo aí. É muito mais comum do que a gente imagina, doutor? É muito mais comum. A gente tem hoje em torno de 15% das gravidezes, hoje como não os múltiplos, na verdade, gemelares, trigemelares. A gente não tem um número fracionado, se é gêmeo, se é trigêmeo, mas quase 12, 15% hoje das gravidezes são múltiplos. Mas esse número hoje está maior, né? Hoje está maior. Por conta da inseminação artificial? Aumentou muito, na verdade. Existe um número que em 2005 existia em torno de 15 mil tratamentos de reprodução assistida no mundo. E que hoje a gente varia de 25 a 28, quer dizer, aumentou 70% desse número, porque hoje a mulher trabalha mais, ela não tem tempo, hoje a mulher, na verdade, ela engravida mais tarde, ou tenta engravidar mais tarde, então as dificuldades são maiores. Então começou a ter um aumento desse número também, a partir dessa década de 1995, 98, por causa dos aumentos de tratamento também. Tá, então de acordo com a Associação da Reprodução Assistida, o último número parece que de cada 88 gestações, uma é gemelar no Brasil. Uma é gemelar, a gente tem 12%, e que desses 100% dos múltiplos, 15% ainda são crianças que obrigatoriamente acabam indo para UTI. Então, o problema, na verdade, do gemelar, do trigêmeo, do múltiplo, ainda acaba sendo a UTI. Por isso que está acontecendo agora um controle maior com relação à quantidade de óvulos fecundados e implantados, né? Para que essas gestações múltiplas não aconteçam em grande número de fetos ao mesmo tempo, O que acontece, né? Na verdade, assim, uma das perguntas que as mães sempre fazem, eu vou ter uma gravidez múltipla, é uma gravidez de risco? Sim, é uma gravidez de risco. É óbvio que, casado com a idade da mãe, casado com a condição social, você vai ter mais condição ou menos condição, mas normalmente é uma condição de risco. Por quê? Porque o natural, na verdade, é uma gestação única. Então, o útero, ele é casado para ter uma criança lá dentro. Quando tem outra criança ou outras crianças, você tem uma distensão maior das fibras do útero, o que pode acarretar o trabalho de parto prematuro. Então, antigamente, o pessoal que fazia essa parte de fertilização colocava 3, 4, 5 embriões. E hoje já não se pode, né? Hoje, na verdade, se fala em 2 e no máximo 3, mas na verdade a tendência hoje é colocar 2, por quê? Pelo risco do parto prematuro cada vez ser maior quando você fertiliza uma criança a mais. Agora, quando a gente fala sobre gêmeos, muitas histórias surgem, muitas notícias, às vezes histórias que a gente acaba até duvidando, será que existe mesmo essa conexão, essa sintonia tão fina entre as irmãs gêmeas, coisa que não acontece entre irmãos que têm aí uma diferença de idade? Eu queria saber de vocês, Cris e Lu, vocês têm alguma história para contar pra gente? Essa conexão é verdadeira? O que uma sente, a outra sente? Como é que funciona isso entre vocês? Muito, é inexplicável. Além de nós sermos muito unidas, o sentimento e o pressentimento é muito forte. Tem várias histórias engraçadas. A última que aconteceu, que é bem forte, eu fui viajar e estava longe, passeando, e quebrei 3 dedos do pé num barco. E quando eu liguei pra Lu, eu não queria avisar, mas ela já sabia. Como assim já sabia? O que você sentiu? Uma sensação ruim, que tinha acontecido alguma coisa com a Cris. A gente sempre tem essa sensação. Mas você não chegou a saber o que tinha acontecido, mas sabia que alguma coisa estava errada. Ela estava longe, não tinha aquele contato direto comigo. Mas quando ela ligou, eu já sabia, porque eu tinha pressentido antes. Olha que interessante. E o meu dedo ficou torto. E o dedo dela hoje também está torto. Tortou. A medicina explica isso, doutor? Não, então a medicina é um fato completamente inexplicável. O que acontece, né? Então, se você for ver alteração fisiológica, alteração não existe. Mas assim, a gente que convive muito com os gêmeos, realmente percebe isso. Às vezes não tem essa sintonia de saber, quebrei a perna, estou com dor na perna. Mas, por exemplo, bati o carro, estou com dor, e a outra sente, fala, alguma coisa aconteceu, não estou bem. Então, realmente acontece isso. Essa sintonia delas, a gente sabe que é muito mais comum também no univitelino, que é o caso delas, né? E também é muito forte, né, doutor? Dividir as mesmas sensações desde pequena, desde
dividiu a comida, porque é a mesma placenta. Desde os primeiros segundos de vida, então né? não tem como falar, é muito ligado. Até para entender, na verdade, a diferença do univitelino pro bivitelino é que no univitelino você tem uma placenta e você tem uma bolsa. Então elas estão na mesma casa. Dividindo o mesmo espaço. No mesmo espaço. É como se elas estivessem na mesma cama. O bivitelino são aqueles que normalmente não são parecidos. Pode ser, por exemplo, um homem ou uma mulher. Eles são em casinhas diferentes. Então tá cada um numa cama. No caso delas, é importante que elas falaram, elas começam a ter essas reações, elas começam a ter as sensações intraútero. A gente cansa de ver ultrassom de univitelino que de repente um está abraçando o outro. Então assim, é óbvio que essa ligação que elas tiveram no útero também vai guardada para fora da vida, né, do útero. Então assim, é muito comum isso nós aí. temos outra irmã, que é caçula, tem 4 anos de diferença. Ela sentiu até essa ligação entre eu e a Cristiane, porque Ela queria ser gêmea, coitada. ela tinha vários primas Sibeli. E trigêmeos, será que você dá conta, hein? Ela é forte, a Daria. Daria, nós nascemos de parto normal as duas. É Grandes, mesmo? 3 Aliás, me quilos. conta como foi. Você sabia que eram gêmeas? Não, eu só vim saber quando eu estava saindo do 7º para o 8º mês. Que aí as duas viram, fica de cabecinha para baixo, né? Até então o médico achava que eu tinha errado nas contas, que era um neném só. Eu fiz enxoval só para uma, achando que era só um. Aí quando estava saindo do 7º, Porque na época a ultrassom não era comum, Não era, né? exatamente. Na época elas nasceram no Hospital da Aeronáutica, meu marido era militar, então ele não tinha ultrassom. Aí quando elas viraram, aí eu falava, doutor, minha mãe teve gêmeos, minhas avós tiveram gêmeos, que eu sou da família do meu marido também. Mas como ele escutava só o neném, ele achava que era só um. Aí quando as duas ficaram na posição de nascer, aí ele falou, agora vamos tirar uma chapa. Mas eu tinha medo de tirar, né? Porque ela tinha aquela medo de, não tem problema. Aí quando ele tirou a chapa, aí falou que eram duas. Aí foi aquela loucura para correr para fazer o então enxoval. não foi na hora do parto. Foi um pouquinho antes. A minha mãe foi na hora do para fazer o parto. enxoval. Foi um surto danado, coitada. Em 1969, né? Ela foi, e aí eu nasci muito rápido. Ela disse que ela espirrou e eu nasci. Eu tinha 890 gramas. Marideira sua Mais mãe. ou menos, né? Foi muito... Nasceu com menos de 900 gramas, em menos 69. Isso. Era uma titica, imagina 1 quilo de açúcar, menos Minhas que isso. nasceram grandes. Cabia o que na As minhas palma da nasceram mão? grandes. Uma nasceu com 3, a Cris nasceu com 3, e a Lu nasceu com... Aliás, a Lu nasceu com 3 e a Cris nasceu com 3,120. O médico ficou bobo, os médicos ficaram bobos. Gente, eu tive uma só que nasceu com 360, já E aí quando eu nasci, né? aí quando eu nasci, minha mãe relaxou, o médico falou assim, dona, não relaxa não, tem mais uma aí dentro. Você tá brincando? Aí a minha mãe desmaiou. Também? Ela Conseguiu terminar o parto daí? Mas minha irmã não queria nascer, ela nasceu a forceps, ela demorou uns 10 minutos pra E a sua sair. mãe tava desmaiada ainda. Tava, levou um susto depois disso, né? E aí você precisou passar um tempo numa UTI. Passei, na época tinha outro termo que usavam, né? Mas eu passei, tive que passar pra ganhar Boa peso. recuperação. E hoje ninguém Graças disse que a Deus. você nasceu com menos de 900 Ninguém gramas. disse. Que maravilha. Mas eu lembrei de um caso que ela falou dos sentimentos, eu lembrei de um relato daquela dupla Marcelo e Maurício. Ele escreveu para o Vizinhos de Útero e ele conta que um dia... Marcelo e Maurício são aqueles de Ribeirão Preto? Isso, cantor de sertanejo. Sei. Então, o Maurício na época morava nos Estados Unidos e ele amanheceu com muita dor no corpo, muita dor de cabeça e não sabia do que era. Aí ele falou para a mãe dele, olha, liga para o Maurício que tem alguma coisa errada. Direto acontece isso. E o Maurício não queria contar, porque não queria preocupar a família que estava aqui. Tá. Mas ligaram e o Maurício explicou, eu fui apanhado por uma gangue. Eles me bateram, eu tô com o corpo todo dolorido. E o Marcelo também sentiu as mesmas dores. E no seu caso, que você é bivitelina? Bivitelina, com a sua totalmente irmã, diferente, Você tem essas mesmas sensações ou é um pouco menos? Tive bastante. Hoje com menos frequência, mas eu tenho um caso que foi o mais recente, que eu achei que mexeu muito comigo, foi em 2008. Ela estava trabalhando, ela mora em Miami, né? Tá. Mas ela foi a trabalho no Equador e eu não sabia. E eu tive um pressentimento ruim, tive um sonho ruim, que ela estava presa no aeroporto e não conseguia sair. E eu fiquei por dias com aquela sensação ruim, sabe? De prisão, assim, de não saber, não tinha como escapar. Estava meio sufocada. Bem sufocada. E aí eu tentei entrar em contato com ela por e-mail, mas ela não me respondia. Aí eu fiquei mais preocupada ainda. Tá. Depois de uns 15 dias eu fiquei sabendo que ela foi pro Equador, ela foi assaltada lá, ela perdeu os documentos, né? Perdeu tudo e ela estava num hotel. A empresa estava tentando regularizar a situação dela para voltar para casa, mas toda aquela aflição que ela sentiu no hotel, eu senti. E é muito estranho, né? E nós não temos, assim, uma ligação, digamos, que eu chamo de romântica, ligação romântica. Nós não temos, não tem aquela... Não tem a ligação física, né? Mas ficou a ligação do intraútero. a gente Apesar Dividiram de a ser- mesma caminha, mas estavam no mesmo tempo de Nós não gestação convivemos ali, né? há mais de 25 anos. Não tem aquela... nós não acompanhamos muito a vida da outra, mas mesmo assim a gente tem esse... Eu costumo até falar que o gêmeo bivitelino, na verdade, essa relação de
pressentimento, de sentimento, ele lembra muito dois irmãos que não obrigatoriamente são gêmeos, mas que são muito ligados. Tá. Por exemplo, tem o irmão Eduardo, que tem 4 anos e meio a mais que eu, mas a gente tem muita coisa. Então, quando ele, não vou te falar que ele tem dor de cabeça, eu sinto dor de cabeça, mas quando ele teve um problema grave de saúde, eu fiquei, alguma coisa acontecia de estranho. Então, acontece muito isso quando você tem um irmão que você, irmão ou irmã, que você é muito ligado, essa sensação, a sensibilidade se acaba pegando. Ninguém sabe exatamente o que é, a gente vai entrar em outro assunto, que na verdade acaba sendo psicológico, não físico, mas que realmente tem uma ligação. O bivitelino, ele lembra muito os irmãos que são muito amigos, que são muito ligados. Tem muita coisa que a medicina realmente não explica, mas que de fato acontece. A gente está acompanhando algumas fotos enquanto está acontecendo aqui o bate-papo. Nesse momento é foto sua e da sua irmã, né? Isso, Kézia e eu. E apareceu também vocês enquanto eram pequenininhas, 2 criancinhas, anos, bem diferentes mesmo, né? Uma da outra. E deu para perceber que enquanto vocês eram crianças, que você era menorzinha, ou não? Sempre fui a menorzinha. Você era mais mirradinha porque você nasceu menor. Mas essa diferença foi desaparecendo com o tempo, né? foi. Tá, olha que bonitinhos. Aí, antes da pauta começar, antes do nosso bate-papo começar, eu tava conversando aqui com a Joana e ela teve aquele momento corujinha gostoso, assim, de mãe. Ai, mas ela, que a gente comentou das gêmeas, as irmãs Olsen, né? Assim, e aí a gente falou que tchutchuquinhas que elas são. Aí a Joana já entrou. Ah, mas você tem que ver as minhas menininhas. A gente viu. Vamos mostrar de novo? Olha só que gracinhas as duas loirinhas pequenininhas também. Coloca pra gente de novo, diretor, por favor, a Cris e a Lu, enquanto eram pequenininhas, pra gente também ter um momento coruja junto com a Joana aqui. Agora, esse caso que vocês contaram aqui, que vocês tiveram esse momento de sensação juntas aí uma com a outra, tiveram outras histórias durante a infância? Vocês já começaram a sentir isso ao longo do crescimento de vocês? As cáries eram nos mesmos dentes, o dente você ficava louco. Sim, cárie no mesmo dente. Depois eu fiz odontologia e comentei com o professor, ele, eu ia até estudar sobre gêmeo, porque realmente tem essa coincidência mesmo. Lá, que bonitinhas. Mas daí a gente pode entrar numa coincidência que acaba sendo, de repente, médica. Então, o que acontece? Você pode ter alguma fragilidade, alguma musculatura, alguma coisa, algum dente, e elas são univitelinas. Porque a carga genética A carga genética é a mesma. Então, amanhã, é que elas não jogam bola, mas sei lá, vai... Joga bola. Joga bola e machucou o joelho direito. É capaz da outra jogar bola também e machucar o joelho direito, porque tem uma fragilidade do ligamento cruzado anterior. Mas é isso que eu tava contando pro doutor isso é muito importante. A Lu sofreu um acidente de moto e ficou com uma sequelazinha aqui. Um nódulozinho. Então teve que fazer remoção cirúrgica. E apareceu na mesma perna igual em mim. E eu passei pelo médico, o mesmo médico dela, ele, nossa, mas é impressionante. Quando ela fez a remoção cirúrgica, desapareceu da minha perna. Tem coisa que ninguém explica. É coisa de Deus mesmo. O Humberto, o marido de uma delas, eu não sei qual que é. Ela é solteira. É bom deixar bem claro. Eu sei que é o marido da Lu. Tá. Ele escreveu para o Vizinhos de Útero e contou, porque o relato do cônjuge, que é casado com uma gêmea univitelina, é muito interessante, né? Tem aquela história da confusão e tal. O relato dele é muito... Quase que beijou uma vez a Cris, pensando que... Várias vezes. Várias vezes ele quase me beijou. Várias. Falei, a terceira a gente se separa. Eu ia perguntar justamente isso. Saber, né? O ciúme entre as irmãs gêmeas é maior ou é menor? Do que de uma irmã que não seja gêmea? Ou isso também não tem diferença? Entre nós? Temos muito. A Cris ficou com um pouco de ciúme do Beto, porque eu casei, né? Faz 4 anos que eu sou casada. E aí, eu fiquei mais pro lado do meu marido, claro, né? Então, no começo, ela, agora você sai com o Beto, só viaja com o Beto. Então, agora, todas as minhas viagens, minhas atividades, eu incluo a Cristiane junto. E vocês já fizeram essas brincadeiras, assim, de proposta, de enganar as pessoas? Já, fizemos prova. De classe, a gente sempre trocava. Prova? Agora vamos descobrir. Agora vamos saber. Quando ela tirou carta, a Luciana entrou na vaga direitinho. Só que antigamente não era igual agora. Eram policiais que ficavam, não sei, e ele fez pra ela assim, pra testar, né? Vem mais um pouco, ela derrubou o cone e reprovou. Aí saiu toda nervosa, e eu era próxima. Aí eu falei, moço, deixa aí alguém, porque a minha irmã acabou de reprovar, eu tô com medo, Não, você. Aí eu fui, ela, vai, Cris, vai que eu uso sua carta. E ela usou um pouquinho minha carta mesmo. Algumas vezes ela só com a minha carta. Sabe que por coincidência não tinha nada a ver, eu nem médico era, eu tava na faculdade, eu namorei 4 anos, uma menina que era gêmea, igual elas, univitelinas, idênticas. Essa história é muito interessante. E eu tava contando até no bastidor, e elas são muito parecidas até hoje, né? E aí um dia, começando a brigar pro telefone, bate o telefone na cara e liga, chega, vou até lá. Aí cheguei, toquei a campainha, veio ela vindo no portão, comecei a brigar e briguei. Aí ela virou e falou assim, você já acabou? Peraí que eu vou chamar a Mônica, você tá brigando comigo, eu sou a Márcia, eu tava brigando com a irmã dela. Essas coisas acontecem.
Essas coisas A gente é dentista, né? Então a gente vai ter que dar o replay tudo de novo com a outra agora. Então, quando eu me casei e fiquei um pouco longe da Cris, né? A gente dividiu o mesmo quarto, tudo junto. Eu falei, pelo menos uma vez por semana eu vou tirar um dia pra passar tempo com ela. Precisa. Tem que ficar comigo uma vez por semana. Porque você sente uma necessidade? Demais. Eu tenho que falar com ela 5 vezes, 2 vezes. Se ela não me liga no dia, eu falo, pronto, eu consigo alguma coisa. E aí eu vou isso, de né? quinta ou sexta, né, que eu vou pro consultório. E aí eu tava lá no consultório, e a Cris atendendo, eu não gosto de ficar lá dentro, eu não... E aí fiquei na recepção lendo revista. Nisso tinha um paciente já sentado, já fazia um tempo. Aí ele olhou assim e falou assim, eu tô 1 hora aqui sentado esperando a dentista e ela ali, eu lendo revista. Como é que pode uma coisa dessa? Eu fiquei quieta, né? Contei Tomou até maior 10, bronca. Quando a Cris entrou, ele não sabia onde enfiar a cara. Aí ele que ficou sem graça. Ficou sem graça. São situações que elas vão aprendendo a lidar também, né? A gente já tá acostumada. Tem que aprender a se divertir com isso, né? O Beto, né, tava num restaurante e um amigo dele ligou, encontrou comigo, só que eu tava com meu namorado. Nisso, ele ligou um amigo ligou pro Beto e falou, Beto, sua namorada tá te chifrando, tá aqui. Aí eu vou restaurante, a pessoa ali, impossível, ela tá aqui do meu lado. Ele brincando também. Não, impossível. Ela tá Ainda aqui. bem, né? que ela tava do lado, porque senão, pra explicar depois. Minha mãe batia, eu sempre fui mais arteira. Então a minha mãe sempre batia em mim, ia na Cris, achava Falava, mãe, eu sou a Cris, mãe. E batia. Não adiantava nada ser mais boazinha, Trocava levava do mesmo jeito. Pequenas, elas eram mais parecidas ainda. E você também pequenas. confundia? Sim. Nesse sim. caso, nem o coração mais de com a mãe cabeça confundia. quente, Quando elas né? estavam de costas ou de lado. Porque até levava então, o safanão pela mão. quando elas eram bem recém-nascidas, eu cheguei a confundir algumas vezes, né? Inclusive, quando acho que segunda, terceira semana que elas vieram do hospital, eu tinha só um berço. Então eu colocava elas sempre assim, juntinhas, ou uma de... E uma das vezes, eu troquei uma e fui correndo pegar uma madeira, que tinha deixado uma madeira esquentando. Aí quando eu cheguei, peguei a mesma e troquei. Falei, meu Deus, mas uma xixou tanto e a outra tá tão seca. O que aconteceu? Desde que eu tava trocando a mesma que eu tinha acabado de trocar. E a outra ficou xixada até então, depois que eu fui me tocar. Isso foi uma experiência que eu tive assim. Mas aí depois você vai pegando os detalhes, se você olhar bem, você vê algumas diferenças. A mãe Sim, a gente vê, a gente nota assim que tem algumas diferenças, mas precisa olhar bem. Bate-pronto é Não, de muito bate-pronto difícil, você olha, ainda mais hoje que elas estão vestidas iguais. E aí, como é que Você faz? sabe que mas eu sei. Nunca mais nesses eu 2 anos confundi. de pesquisa, que eu estou pesquisando muito sobre gêmeos por causa do site Vizinhos de Útero, eu descobri, eu acreditava genuinamente que todos os gêmeos tinham essa conexão especial. Todos têm essa relação romântica. Tá. E não é verdade. Não. Cerca de 60% sim. Mas tem uma faixa de 30% mais ou menos que não tem essa necessidade de contato diário, não tem tanta afinidade, não tem essa vontade de estar junto sempre. E tem uma parcela, que é uma pequena parcela de uns 10% mais ou menos, eu recebo muito desabafo de gêmeos que nem se falam, que praticamente se odeiam. Por quê? Acabou durante essa semelhança acabou virando Não é que a confusão relação na foi vida rompida deles. em algum momento geralmente por causa de competição. Tá. Que é estimulada a competição demais na infância, e um quer ser melhor que o outro. Um quer se destacar melhor que o outro. E essa aí, competição muitas vezes é estimulada pelos pais ou pela sociedade? às vezes sim, um pouco de cada. E às vezes tem casos de brigas de irmãos, brigaram porque a nora brigou, a namorada brigou, eles acabam separando. Então mostra que eles continuam com a carga genética a mesma, tudo, mas que realmente eles perderam essa conexão. Então é uma conexão a mais, né? E eles sofrem muito com Sofrem isso. muito. Existe casos de gemelares univitelinos, ou seja, idênticos, que nem elas têm tudo para ser super ligados, e de repente, sei lá, tiveram a mesma coisa profissional, eles brigaram por qualquer motivo, e eles se desconectam. Então, eles se desconectam. A carga genética continua a mesma, mas a parte realmente vamos falar, psicológica, deles pensarem, isso morre. Doutor Marcelo, eu queria saber o seguinte, quando a Cris e a Lu forem ter filhos, também no caso da G que está aqui, qual é a chance delas terem também gêmeos? Mas você responde isso daqui a pouquinho, pode ser? Tá bom, a gente volta já a conversar sobre isso. Voltando aqui pro nosso bate-papo, olha, tá animado, viu? A história das gêmeas aí tá rendendo, das gêmeas todas aqui. Eu perguntei pro doutor Marcelo, antes de sair para dar esse recadinho, se a chance de gêmeas terem filhos gêmeos é maior. Isso de fato acontece? É que acontece, a gemelaridade é um fator hereditário, então você é a história já, né, que tinha na família, vieram gêmeas. A maior chance de gêmeos, a gente sempre fala de repetir, são gêmeos idênticos, não se sabe exatamente por que do sexo masculino. Eles têm a maior chance de ter gêmeos iguais. Então se o pai ali, no caso, futuro pai é gêmeo, então é mais fácil ter. Univitelinos, se eles são gêmeos idênticos, 2 meninos idênticos, eles têm de 7 a 8 vezes mais chance de ter gemelar do que qualquer outra pessoa. As meninas, esquecendo a história da mãe, só pelos fatos delas serem gemelares univitelinas, já estão
transformar em 4 a 6 vezes a mais do que eu, por exemplo, que nunca tive gemelar na família. É óbvio que você sempre pode ter um starter e ser o primeiro, né? Então, E não se sabe também de onde vem isso. não se sabe exatamente. Nós somos o único caso da família, não tem outro. Tá vendo? Tem, de repente, esses casos perdidos. Não se sabe até que pode ter o bivitelino, onde vai ter 2 fecundações, ou você pode ter o univitelino, onde você tem uma fecundação e o óvulo se rompe em 2. Tá. Então, pode começar do nada, mas realmente, quando você já tem um histórico familiar, é muito forte essa... É muito mais fácil, muito né? forte, é bom ficar atento. Porque eu fico imaginando, a surpresa que é, hoje em dia, com o ultrassom, é muito mais fácil a mulher saber, claro, é óbvio, se tem uma gestação múltipla ou não. Mas eu, no caso, agora estou grávida novamente, e cada vez que eu vou fazer um ultrassom, o pessoal pergunta, é gestação única? Eu sinto um friozinho na espinha cada vez que me perguntam isso. Inexplicável, apesar de eu saber que a gestação é única, eu respondo meio assim, é sim, porque realmente a gente sabe que o cuidado, o dia a dia, é tudo em dobro, né? A mamãe aqui pode dizer, né, Joana, que o carinho, o amor também, as delícias de ser mãe, isso tudo também vem em dobro. Mas eu imagino que você tem aí um quesinho no dia a dia a mais para trabalhar. Como é que foi cuidar das duas? São experiências assim maravilhosas que você tem, uma sensação assim que é inexplicável, não dá para explicar. Ser mãe de gêmeos é uma coisa assim, acho que é uma dádiva de Deus. Sem dúvida. Sabe, eu sou de uma família dupla. Sou de uma família de 6 irmãs, eu fui a única herdada da minha mãe. Entendeu? Eu fui a única herdada da minha mãe, assim, em ter gêmeos, né? Mas é assim uma coisa tão boa, Regiane, que, sabe, eu gostaria que todas as mães tivessem, porque é maravilhoso, você fica tão boba. O meu marido era tão bobo que na rua elas eram bem aqueles bebês bonitos, de dar risada, de se jogar. Nós tínhamos 2 carrinhos. Então as pessoas paravam, queriam ver ele, não, vai pôr no gordo, ele saía correndo com a outra na frente, eu parava, eu ficava morrendo de vergonha, sabe? E, sabe, é difícil, nós foram as primeiras, nós éramos recém-casados, né? Depois de um ano só que nós éramos casados, já vieram as 2. Mas, sabe, é uma compensação tão grande, é uma sensação tão boa, é coisa, sabe, é inexplicável. Ser mãe de gêmeos é maravilhoso. E você vestia elas igualzinho? Sim, porque elas faziam questão. Elas faziam questão. Se eu comprasse roupa diferente, elas não se vestiam. Sério? Ela queria a roupa da outra, porque até os lençóis de cama. Até os lençóis de cama, o mesmo desenho que tinha, o mesmo bichinho que tinha que ter na cama da outra, senão era briga. Olha, e o assunto gêmeo sempre dá o que falar, né? Inclusive, existem encontros e festas onde as pessoas aí que têm um irmão gêmeo participam juntos, até para trocar essas experiências. O nosso repórter Fábio foi conferir uma festa dessa, vamos acompanhar. Ditado que diz que quando nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe. Ambos descobrem o que é o amor incondicional. Agora imagina quando são gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Uma notícia que traz muitas alegrias e, é claro, um grande susto. Então hoje nós viemos na Festa dos Múltiplos, que está reunindo mais de 100 famílias que têm gêmeos. Só assim para vocês conseguirem passear, né? Precisa vir a mãe, o pai, a vovó, para segurar 3 não tem jeito, né? A gente só tem 2 braços cada um, para cuidar dos 3 é complicado. Major, quando você descobriu que estava grávida, com certeza foi uma alegria. Foi uma alegria e um susto também muito grande. Eu fiquei assustada, mas ele só ficou alegre, entusiasmado, feliz da vida. Alegria em dobro? Com certeza. Surpresa, um pouco de susto e mais muita felicidade. Meninas, quais são as vantagens e desvantagens de ter uma irmã gêmea? De vantagens tem muitas. Só alegria, só alegria. Você nunca vai estar sozinha. Pra vocês, é legal ter irmãos gêmeos? Mais ou menos. Por quê? Porque quando alguém que não sabia descobre, eles ficam, é verdade, não acredito, sério? Nasceu ele, 1 minuto depois ela e 1 minuto depois dela. 2 minutos de diferença. E depois dele. 1 minuto de diferença, tá vendo? Você é a organizadora dessa festa que reúne centenas de famílias que têm gêmeos. A gente está hoje com 120 famílias de múltiplos confirmadas e nós temos 8.500 mães cadastradas no portal. O que você acha de um encontro como esse, uma festa como essa, de pais que têm múltiplos? Eu acho muito bacana, porque a gente sempre é meio que
extraterrestre em qualquer lugar que a gente chega. Quando a gente chega, a gente causa muito impacto por ter 2, 3. E aqui todo mundo vive o que a gente vive. Você confunde as duas? Não. Assim. O maridão deu uma risada. Não é. Vez ou outra, dependendo do ângulo que eu olho, eu confundo, mas eu conheço até o choro. Vocês já enganaram muitas pessoas? Uma já passou pela outra? Não, a gente nunca fez isso, mas o namorado dela, uma vez, ele se confundiu. Eu tava em frente à minha casa, sentada com meu pai, e aí ele chegou e sentou do lado, achando que fosse a minha irmã. Só que ele chegou, deu um beijinho no rosto, porque meu pai tava comigo, por respeito. Aí a minha irmã chegou, veio lá de dentro, aí ele falou, nossa, ainda bem que eu não te dei um beijo na boca. O que é ter 3 filhos gêmeos em casa? É tudo muito. É muita alegria, muito trabalho, muita despesa, muito amor, muita felicidade. É assim, uma transformação da vida da gente, mas para melhor. No fim dá tudo certo, a gente dá conta, nascendo com saúde. Acho que é a única coisa que a gente tem que se preocupar, né? Felicidade em dobro. Era meu sonho ter um, ver 2. Eu tenho que agradecer duplamente a Deus. Com certeza. Que delícia de festa, gente. Fiquei com vontade de participar mesmo sem ter irmão gêmeo. Olha, a gente vai para um break muito rápido, tá? E logo, logo a gente volta com esse bate-papo que tá uma delícia sobre os irmãos gêmeos. O Mulheres volta já. Já estamos de volta com Mulheres batendo um papo muito gostoso sobre a vida dos gêmeos. A gente viu antes de ir pro intervalo uma festa muito animada que contou ali com os gêmeos, né? A participação de todos ali, todo tipo de idade, né? E eu quero saber das meninas, do pessoal aqui que tem uma irmã gêmea, se vocês costumam participar desse tipo de evento, essas festas, já estiveram em alguma delas? Não, ainda não. Agora pra participar, agora. Ficou sabendo que tem, agora quer entrar, né? Tem encontro, né? Que a Geralmente passou pra mim, tem encontro no... Tem, agora dia 18, dia 28 do final do mês, dia 28 num sábado, tem em Curitiba. Agora, esse sábado? Dia 28, dia 28. Eles estão organizando. E esse universo dos gêmeos, claro, você tem a sua irmã que é bivitelina, né? Não é idêntica e tal, mas isso começou a te fascinar cada vez mais ao longo dos anos, né? E você começou a pesquisar mais em cima desse assunto. Hoje você tem um livro que fala muito sobre isso, né? Na verdade, quando eu sempre fui fascinada pelo relacionamento fraternal em geral. O gemelar, então, mais ainda. E aí eu sentia curiosidade de conhecer outros gêmeos adultos, né? Porque quando é pequenininho, você está sempre com os pais, você sabe como é. Mas quando cresce, como é que é a escolha deles? Um vai para de um lado, outros escolhem as mesmas profissões. Tem muitos gêmeos que trabalham, que preferem trabalhar juntos. Então eu sempre tive curiosidade de saber como é a relação gemelar na fase adulta, né? O que acontece? E aí eu comecei a pesquisar. Criei o Vizinhos de Útero, comecei pela minha história e convidei outros gêmeos para participar. Hoje eu tenho mais de 250 relatos. Conhecer histórias interessantíssimas. Super interessantes. Né? De famosos, de anônimos, de desaparecidos, de adotados, de siameses. Os relatos que mais me emocionam são os sobreviventes. São aqueles que perderam seu cogêmeo ou ainda na gestação ou logo após o nascimento. Que eu te falei do caso do Elvis Presley, que ele também é gêmeo sobrevivente. Um dos famosos. Gêmeo que morreu poucos dias depois. Morreu, acho que 8 dias depois do nascimento. Agora é muito comum na família de gêmeos, né, a mãe, o pai, gostar de ficar encontrando semelhanças e diferenças entre os irmãos. Isso é muito comum, inclusive na questão de se vestir igual, como a gente já brincou aqui e tudo mais. Isso é saudável para a questão da personalidade, para a definição do futuro deles, da identidade individual de cada um? Então, gente, na verdade, assim, a comparação dos gêmeos a gente pede para não ser feita nem com irmãos, né? Então, por exemplo, eu tenho um irmão 5 anos mais velho, tenho uma irmã 3 anos mais velho, um é melhor em matemática, outro é melhor em biologia. Não se compara. As comparações a gente pede para não fazer, porque a gente sempre, na verdade, compara
sempre falando mal do segundo. Então a comparação a gente pede para sempre tem um melhor e um outro sempre tem um melhor e um pior, e aí em vez da gente colocar para cima, a gente acaba jogando mais para baixo, não vale a pena, né? A gente tava falando aqui das roupas, então assim, o que as mães têm que entender, que apesar de elas serem gêmeas, elas são gêmeas univitelinas, bivitelinas, qualquer coisa, elas têm personalidades diferentes. Então assim, às vezes elas não querem se vestir igual, às vezes elas não querem frequentar a mesma escola. Então é muito importante que os pais escutem um pouco as crianças. No caso delas, elas já me falam que elas gostam, inclusive elas estão vestidas hoje porque elas gostam disso. Elas até comentaram comigo que uma vai comprar uma calça no shopping, outra vai no outro, e elas vão ver, elas estão com a mesma calça. Hoje elas querem ser diferentes, não conseguem. É uma coisa delas, porque às vezes é muito comum falar no consultório, falar, Marcelo, eu não quero me vestir assim, minha mãe fica me colocando igual o Juquinha. Então assim, tem que respeitar a individualidade das crianças. A individualidade existe, a personalidade existe. Então assim, são crianças geneticamente idênticas, mas não de personalidades idênticas. Então se a criança quiser, vai ser feito essa comparação de roupa. Mas assim, se um vai melhor, que nem a gente estava falando de profissões, né? Raríssimas vezes a gente tem irmãos gêmeos, raríssimas na mesma profissão. Então você vai ter um médico e o outro engenheiro. Não tem nada a ver, por causa delas. É muito mais comum cada um seguir o seu caminho. Cada um o seu caminho, porque você vê que aqui a gente tem, ela é dentista e a outra fez direito. Então assim, são personalidades... Nossa, em áreas diferentes. Em áreas diferentes. Então estão falando de exatas com bio, são coisas diferentes, né? Então o importante é que os pais entendam que assim, ser gemelar é você ter uma semelhança física, mas não obrigatoriamente essa semelhança também vai ser na personalidade. Normalmente, eu não entendo muito de ascendente, descendente, essas coisas, né? Mas falam que, na verdade, quem vai falar a personalidade da gente é o teu signo junto com o ascendente. E a gente sabe que esse ascendente vai mudando conforme vai passando os minutos. Então, assim, às vezes você tem gêmeos... Eles não nascem ao mesmo tempo. Não nascem ao mesmo tempo. A gente até estava falando, tem gêmeos, às vezes, que nascem, já calhou, às vezes, não são nem. Um dia eu peguei gêmeos que nasceram, inclusive, em dias diferentes. Um pode nascer às 11h58, o outro meia-noite e 2. São crianças que nascem em dias diferentes. O registro tem que ser em dias diferentes. São gêmeos, mas não obrigatoriamente têm a mesma personalidade. Então é importante que os pais, os cuidadores, entendam que essa semelhança, ela morre na parte física e não na parte psicológica e de personalidade. Quer dizer, você tem 2 filhos iguais fisicamente, mas não são o mesmo filho, são 2 pessoas, 2 indivíduos diferentes. A acupuntura japonesa, teu irmão também quer porque ele é gêmeo. Não, mas ele quer comer arroz e feijão. Entendeu? Então essa diferença. Mas além da comparação que o doutor Marcelo está falando, que é um fator negativo que os gêmeos não gostam, tem outra coisa também que os gêmeos adultos não suportam, eles sempre relatam, que é a intromissão de terceiros na relação deles. Se eles brigam, se eles discutem, se acontece alguma coisa, não se intromete. Deixa eles se resolverem. Deixa que se resolvam, né? Olha, é uma pena ter que encerrar esse papo, gente, tô adorando. Mas foi muito bom ter recebido vocês aqui. Eu quero agradecer demais a presença de todos. Doutor Marcelo Reipscheid, acertei todas as vezes hoje? Acertou. Maravilha. Pediatra, obrigada pela sua presença aqui. Também a Luciane Nogueira de Almeida Cabral e a Cristiane Nogueira de Almeida. Obrigada a vocês. Posso deixar o endereço do meu blog? Porque agora eu estou trabalhando como blogueira. Fica à vontade. www.lucabral.com.br. lucabral.com.br. Isso. Muito bom. Lá tem várias histórias interessantes pra Não, é mais sobre o universo feminino mesmo. Roupa, moda, essas coisas. Muito bom. Acessem então, meninas. Olha, Joana, obrigada também, que é a mãe das meninas, a Joana Angélica Nogueira de Almeida. Obrigada pela presença, pelas histórias. E também a Gêmea Pompeu. Obrigada também, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu livro, tá? Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Até uma próxima, ótima tarde para vocês. Muito bom, gente.